A grande batalha. Os grandes conflitos entre Jesus Cristo e Satanás, que têm prosseguido durante quase 6.000 anos, devem em breve terminar. E o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Jesus em prol do homem e prender as almas nas suas ciladas, reter o povo em trevas e em penitência, até que termine a mediação de Salvador, e não mais haja sacrifício pelo pecado. Este é o objetivo que ele procura realizar. Desde que não faça um esforço especial para resistir ao seu poder e prevaleça a indiferença na Igreja e no mundo, Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder os que estão levando em cativo, ou os que está levando em cativo, ou em cativeiro, à sua vontade. Mas quando se chama a atenção para as coisas eternas e as almas indaguem que é necessário que eu faça para me salvar, ele está a postos procurando opor o seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. As Escrituras declaram que em certa ocasião em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também entre eles. Não para curvar-se perante o Rei Eterno, mas para favorecer os seus maldosos intentos contra os justos. Com o mesmo objetivo está ele presente quando os homens se congregam para o culto a Deus. Embora o culto das vistas, está ele a trabalhar com toda a diligência para dirigir o espírito dos adoradores. Semelhante a um hábil general, formula de antemão os seus planos. Quando vê o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do assunto que vai ser apresentado ao povo. Emprega então todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem está enganando a respeito daquele tempo, daquele mesmo ponto. Alguém que mais necessite da advertência estará empenhado em alguma transação comercial que requer a sua presença, ou de algum outro modo está impedido de ouvir as palavras que lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida para a vida. Além disso, vê Satanás os servos do Senhor opressos por causa das trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve as suas fervorosas orações, rogando graça e poder divinos, para quebrar a fascinação da indiferença, descuido e apatia. Então, como renovado zelo, desenvolve as suas artimanhas. Tenta os homens à satisfação do apetite ou a algumas outras formas de condescendência própria, embontando assim a sua sensibilidade de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas que mais necessitam aprender. Satanás bem sabe que todos quantos ele possa levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Sempre houve uma classe de pessoas que, mostrando-se embora muito piedosas, em vez de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir a sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro na fé daqueles com quem não concordam. Tais pessoas são a mão direita de Satanás. Os acusadores dos irmãos não são poucos e estão sempre em atividade. Quando Deus está a operar e os seus servos lhe estão prestando verdadeira homenagem. E eles darão falsa interpretação às palavras e atos de que amam a verdade e lhes obedecem. Representarão os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos de Jesus como estando enganados ou sendo enganadores. É a sua obra representar falsamente os intuitos de toda a ação verdadeira e nobre, fazer circular insinuações e despertar suspeitas no espírito dos inexperientes. De todo o modo,
imaginável procurarão fazer com que o que é puro e justo seja considerado detestável e enganador. São homens maus que fazem isto. Ninguém, todavia, necessita de ser enganado em relação a eles. Pode-se facilmente ver de quem são filhos, o exemplo de quem seguem e a obra de quem fazem. São os filhos de Caim. Pelos seus frutos os conhecereis. O seu procedimento assemelha-se ao de Satanás, o odioso caluniador, o acusador de nossos irmãos. O grande enganador tem muitos agentes prontos para apresentar toda e qualquer espécie de erro, a fim de enredar as almas, heresias preparadas para se adaptarem aos vários gostos e capacidades dos que ele deseja arruinar. É plano seu para levar para a igreja elementos insinceros, não regenerados, que acurarão a dúvida e a incredulidade, estorvando todos os que desejam ver a obra de Deus progredir e que com ela queiram avançar. Pronto, são os estrovo. São os filhos de Caim. Muitos que não têm fé verdadeira em Deus ou na sua palavra concordam com certos princípios da verdade e passam por cristãos. E assim estão aptos para introduzir os seus erros como doutrinas das Escrituras. A opinião de que não é de consequência alguma o que os homens creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor à mesma santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente a procurar substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Nos Zeus e Augusto é por causa das palavras que o mundo está assim. Desde o princípio, os servos de Deus têm contendido com os falsos ensinadores, não meramente como homens corruptos, mas como inculcadores de falsidade que seriam fatais à alma. Elias, Jeremias, São Paulo, firme e destemidamente se opunham aos que estavam desviando os homens da palavra de Deus. Liberalidade, que consideram como sendo sem importância uma fé religiosa correta, não encontrava apoio algum por parte daqueles santos defensores da verdade. As interpretações vagas e imaginosas das Escrituras, as muitas teorias contraditórias concernentes à fé religiosa, as quais se encontram no mundo cristão, são obra do nosso grande adversário para confundir o espírito de tal maneira que não saiba distinguir a verdade do erro. E a discórdia e a divisão que há entre as igrejas da cristandade são em grande parte devidas ao costume que prevalece de torcer as Escrituras, a fim de apoiar uma teoria favorita. Em vez de estudar cuidadosamente a palavra de Deus, com humildade de coração, a fim de obter conhecimento da sua vontade, muitos procuram apenas descobrir algo singular ou original. Com o intuito de sustentar a doutrinas erróneas ou práticas anticristãs, alguns apanham passagens das Escrituras separadas do contexto, citando talvez a metade de um simples versículo, como prova do seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria que o sentido é bem contrário. Com a astúcia da serpente, entristeceram-se por trás de declarações desconexadas, interpretadas assim de maneira a conviver ou a convir aos seus desejos carnais. Portanto, eles entreixam-se atrás de frases que não estão propriamente esclarecidas. Partes das Escrituras. Muitos assim voluntariamente pervertem a palavra de Deus. Outros, possuídos
ou possuindo ativa imaginação, lançam mão das figuras e símbolos das Escrituras Sagradas. Interpretam-nas a seu belo prazer, tendo em pouca conta o testemunho das Escrituras, como seu próprio intérprete, e então apresentam as suas fantasias como ensinos da Bíblia. Quando quer que o estudo das Escrituras se inicie sem espírito de oração, humilde e docilidade, as passagens mais claras e simples, bem como as mais difíceis, serão torcidas do seu verdadeiro sentido. Os dirigentes papais escolhem as partes das Escrituras que melhor lhe servem o seu propósito, interpretam-nas como lhes convém e apresentam-nas então ao povo, ao mesmo tempo em que lhe negam o privilégio de estudar as Escrituras Sagradas e compreender assim, por elas mesmas, as suas santas verdades. A Bíblia inteira deveria ser dada ao povo tal qual é. Melhor lhe seria não ter nenhuma instrução bíblica do que receber os ensinos das Santas Escrituras tão grosseiramente desvirtuadas. A Bíblia foi destinada a ser guia de todos os que desejem fazer ou desejassem familiarizar-se com a vontade do seu Criador. Deus deu ao homem a segura palavra da profecia. Portanto, Deus deu aos homens a segura palavra da profecia. Os anjos e mesmo o próprio Jesus vieram para tornar conhecidas a Daniel e a São João as coisas que em breve deveriam acontecer. Os importantes assuntos que dizem respeito à nossa salvação não foram deixados envoltos em mistério. Não foram revelados de tal maneira a se tornar perplexo e transviado. E transviar o honesto pesquisador da verdade, Portanto, as palavras não foram reveladas de tal maneira a tornar perplexo e transviar o honesto pesquisador da verdade. Disse o Senhor pelo profeta Abacuque. Escreve a visão e torna-a bem clara, bem legível, para que a possa ler o que correndo passa. A palavra de Deus é clara a todos os que a estudam com coração devoto. Toda a alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. A luz semeia-se para o justo. E nenhuma igreja poderá progredir na santificação se os seus membros não estiverem fervorosamente em busca da verdade como de um tesouro escondido. Ao brado de liberdade, os homens tornaram-se cegos aos ardis do adversário, enquanto ele se acha em todo o tempo trabalhando com perseverança para a realização do seu objetivo. Quando é bem sucedido em suplantar a Bíblia, por meio de especulações humanas, a lei de Deus é posta de parte e as igrejas encontram-se sob a servidão do pecado, ao mesmo tempo em que declaram estar livres. Para muitos, as pesquisas científicas tornaram-se uma desgraça. Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo, em descobertas científicas e artísticas. Mas mesmo os maiores espíritos, se não forem guiados pela palavra de Deus, nas suas pesquisas, desencaminhar-se-ão nas suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O saber humano, tanto das coisas materiais como das espirituais, é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar com as declarações das Escrituras as suas opiniões sobre a ciência.
Muitos aceitam meras teorias e especulações como factos científicos e julgam que a palavra de Deus deve ser provada pelos ensinos da falsamente chamada ciência. Antes da Bíblia ser o modelo, a ciência é que é o modelo. Antes de encaixar a ciência na Bíblia, não. Eles encaixam a ciência como um modelo. Ou seja, a Bíblia tem-se que encaixar nos seus padrões de ciência. Essa é a falsa ciência. O Criador e as suas obras estão além da sua compreensão. E, por não poderem explicar isto pelas leis naturais, a história bíblica é considerada indigna de confiança. Os que duvidam da fidedignidade dos relatos do Velho e Novo Testamento, muito a miúdo vão um passo além, pondo em dúvida a existência de Deus e atribuindo à natureza o poder infinito. Tendo perdida a sua âncora, são deixados a bater contra as rochas da infidelidade. Perdão. Assim muitos se desviam da fé e são seduzidos pelo diabo. Os homens têm se esforçado por ser mais sábios do que o seu Criador. A filosofia humana tem tentado devassar e explicar mistérios que jamais serão revelados por todas as eras eternas. Se os homens tão somente pesquisassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a respeito de si mesmo e dos seus propósitos, obteriam uma perspectiva tal da glória, majestade e poder de Jeová que se compenetrariam da sua própria pequenez, contentando-se com aquilo que foi revelado para eles mesmos e seus filhos. Mais uma vez. É uma obra-prima dos enganos de Satanás conservar o espírito humano a pesquisar e conjecturar com relação àquilo que Deus não tornou conhecido e que não é desígnio seu compreenderem. Foi assim que Lúcifer perdeu o seu lugar no céu. Tornou-se descontente porque nem todos os segredos dos propósitos de Deus lhe eram confiados e desatendeu inteiramente àquilo que foi revelado com respeito à sua própria obra na elevada posição que lhe fora designada. Suscitando o mesmo descontentamento nos anjos, sob o seu comando, determinou-lhes a queda. Agora procura imbuir a mente dos homens do mesmo espírito, levando-os também a desatender aos preceitos diretos de Deus. Os que não estão dispostos a aceitar as verdades claras, incisivas da Bíblia, procuram continuamente fábulas agradáveis, que acalmem a consciência. Quanto menos espirituais, altruístas e humilhadoras forem as doutrinas apresentadas, tanto maior será o favor com que são recebidas. Tais pessoas degradam as faculdades intelectuais de modo a servirem aos seus desejos carnais. Demasiados sábios em seus próprios olhos, conceitos para examinarem as Escrituras com contrição de alma e fervorosa oração, rogando a guia divina, não tem escudo contra o engano. Satanás está pronto para suprir o desejo do coração e apresentar as suas burlas em lugar da verdade. Foi assim que o papado alcançou o seu próprio poderio sobre o entendimento dos homens, e pela rejeição da verdade, visto como ela implica uma cruz. Os protestantes estão seguindo o mesmo caminho. Todos os que negligenciam a palavra de Deus a fim de estudarem conveniências e expedientes
para que se não achem em desacordo com o mundo, serão deixados para colher heresias condenáveis em lugar da verdade religiosa. Toda a forma imaginável de erro será aceita pelo que voluntariamente rejeitem a verdade. Aquele que se horroriza com determinada falsidade receberá facilmente outra. O apóstolo São Paulo, falando de uma classe de pessoas que não receberam o amor da verdade para se salvar, declara: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Com tal advertência diante de nós, cumpre-nos estar de sobreaviso a respeito de quais doutrinas recebamos. Entre as operações de maior êxito do grande enganador, encontram-se os ensinos ilusórios e prodígios de mentira do espiritismo. Disfarçado em anjo de luz, estende as suas redes onde menos se espera. Se os homens tão somente estudassem o livro de Deus com fervorosa oração, a fim de o poderem compreender, não seriam deixados em trevas, à mercê das doutrinas falsas. Mas rejeitando elas a verdade, são presa da ilusão. Outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Jesus Cristo, pretendendo que ele não tivera existência antes do seu advento a este mundo. Esta teoria é recebida com favor por causa ou por uma vasta classe que professa crer na Sagrada Escritura. Diretamente contradiz, todavia, as mais compreensíveis declarações do nosso Salvador com respeito à sua relação com o Pai, seu caráter divino e sua pré-existência. Não pode ser sustentada sem a mais injustificada violência às Escrituras. Não somente rebaixa as concepções do homem acerca da obra da redenção, mas solapa a fé na Bíblia como revelação de Deus. Ao mesmo tempo que isto a torna mais perigosa, torna também difícil de ser enfrentada. Se os homens rejeitam os testemunhos das Escrituras inspiradas concernente à divindade de Jesus Cristo, é inútil arguir com que eles sobre este ponto, pois nenhum argumento, por mais concluente, poderia convencê-los. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Pessoa alguma que alimente este erro pode ter conceito exato do caráter ou da missão de Jesus, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Ainda outro erro subtil e nocivo é a crença que rapidamente se espalha de que Satanás não existe, como ser pessoal, de que este nome é empregado nas Escrituras meramente para representar os maus pensamentos e desejos do homem. O ensino tão extensamente exposto dos púlpitos populares de que o segundo advento de Jesus é a sua vinda a cada indivíduo por ocasião da morte, é um ardil para desviar a mente dos homens da sua vinda pessoal nas nuvens do céu. Durante anos Satanás tem estudado, ou tem estado assim a dizer: eis que ele está no interior da casa. E muitas almas se têm perdido por aceitarem este engano. Igualmente ensina a sabedoria humana que a oração não é essencial. Homens de ciência pretendem que a oração não pode, na verdade, ser atendida, pois isto seria uma violação da lei do milagre e que os milagres não existem. O universo, dizem eles, é governado por leis fixas e o próprio Deus nada faz contrário a essas leis. Assim representam a Deus governados por suas próprias leis, como se a operação das leis divinas pudessem excluir a liberdade divina. Assim, representam a Deus governado
por suas próprias leis, como se a operação das leis divinas pudessem excluir a liberdade divina. Tal ensino opõe-se ao testemunho das Escrituras. Não foram operados milagres por Jesus Cristo e por seus apóstolos? O mesmo compassivo Salvador vive hoje e está tão disposto a escutar a oração da fé como quando andava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria se não o pedíssemos de outra maneira. Inumeráveis são as doutrinas errôneas e as fantasiosas ideias que estão ganhando terreno entre as igrejas da cristandade. É impossível avaliar os maus resultados de remover um dos marcos que foram fixados pela palavra de Deus. Poucos dos que se arriscavam a fazer isto param com a rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de lado, um após outros, os princípios da verdade, até que se tornam efetivamente incrédulos. Os erros da teologia popular têm arrastado ao ceticismo muitas almas que poderiam de outra maneira ter sido crentes nas Escrituras. Impossível lhes é aceitarem doutrinas que lhes ofendam o senso de justiça, misericórdia e benevolência. E uma vez que estas são apresentadas como ensinos da Bíblia, recusam-se a recebê-la como sendo a palavra de Deus. E este é o objetivo que Satanás procura realizar. Nada há que ele mais deseje do que destruir a confiança em Deus e na sua palavra. Satanás está à frente do grande exército dos que duvidam e trabalham na sua máxima força para aliciar as almas para as suas fileiras. Duvidar está se tornando moda. Há uma classe numerosa pela qual a palavra de Deus é olhada com desconfiança, pela mesma razão porque foi o seu autor. Porque ela reprova e condena o pecado. Os que não estão dispostos a obedecer-lhes aos preceitos esforçam-se por subverter a sua autoridade. Leem a Escritura ou ouvem os seus ensinos como são apresentados do púlpito sagrado, meramente para confortar ou encontrar defeitos nela ou no sermão. Não poucas das pessoas se tornam incrédulas, a fim de se justificarem ou desculparem da negligência do dever. Outros adotam princípios céticos por orgulho ou indolência. Demasiados amantes da comodidade para se distinguirem no cumprimento de qualquer coisa digna de honra, que requer esforço e abnegação, visam conseguir fama de uma sabedoria superior criticando a Bíblia. Há nela muita coisa que a mente finita, não iluminada pela sabedoria divina, é impotente para compreender, e assim encontram ensejo para criticar. Muitos há que parecem entender ser virtude achar-se do lado da descrença, do ceticismo, da incredulidade. Mas só a aparência da sinceridade ver-se-á que tais pessoas são movidas pela confiança própria e orgulho. Muitos se deleitam em encontrar nas Escrituras alguma coisa que confunda o espírito de outros. Alguns a princípios criticam e sofismam por simples amor à controvérsia. Não compreendem que se estão assim enredando nas ciladas do passarinheiro.
Tendo, porém, expresso abertamente a descrença, entendem que devem manter a sua atitude. Assim se unem aos ímpios e fecham para si mesmos as portas do paraíso. Deus deu em sua palavra evidências bastante do seu caráter divino, da mesma. As grandes verdades que dizem respeito à nossa redenção estão claramente apresentadas, pelo auxílio do Espírito Santo, que é prometido a todos os que buscam com sinceridade, cada qual pode compreender por si mesmas as verdades. Deus concedeu aos homens um firme fundamento sobre o qual crerem e repousar a sua fé. Contudo, a mente finita dos homens, que não está adaptada a compreender completamente os planos e propósitos de ser infinito, jamais poderemos, por meio de pesquisas, encontrar a Deus. Não devemos tentar erguer com mãos presunçosas o véu com o qual ele revela a sua majestade. O apóstolo exclama: quão insondáveis são os seus juízos e quão inexprimíveis são os seus caminhos. Inescrutáveis os seus caminhos. Podemos compreender o seu trato para conosco e os motivos que o movem, até ao ponto em que nos é possível discernir o amor e a misericórdia ilimitados em união com o poder infinito. Nosso Pai Celestial tudo determina em sabedoria e justiça, e não devemos estar descontentes e destituídos de confiança. Antes, curvar-nos em submissão reverente. Dos seus propósitos, Ele nos revelará tudo, tanto quanto convém saber a nosso bem. E além disto, devemos confiar na mão que é omnipotente, no coração que está repleto de amor. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda a desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos em que pendurar as suas dúvidas, encontrá-las on. E todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e a obedecer-lhe, antes que toda a objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para a dúvida, jamais virão andar na luz. A desconfiança em Deus é produto natural do coração não renovado, que está inimizado com Ele. A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém se pode tornar forte na fé sem esforço decisivo. A incredulidade é fortalecida quando é acuraçoada. E se os homens, em vez de se ocuparem com as provas que Deus deu a fim de sustentar a sua fé, se permitirem discutir e sofismar, verão que as suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. Mas os que duvidam das promessas de Deus e não confiam na segurança da sua graça, estão a destorná-lo. Estão a desonrá-lo. E a sua influência, em vez de atrair outros para Jesus, estão a repeli-los dele. São árvores infrutíferas que estendem amplamente os seus escuros ramos, excluindo da luz do sol outras plantas e fazendo-as atrofiar-se e morrer na fria sombra. O trabalho de tais pessoas aparecerá como uma constante testemunha contra si mesmos. Estão a lançar sementes da dúvida e ceticismo que produzirão infalível messe. Apenas um caminho há a seguir, para quantos desejem sinceramente livrar-se das dúvidas. Em vez de questionar e sofismar em relação àquilo que não compreendem, atendam à luz que já resplandece sobre eles e receberão maior luz. Cumpram todo o ato, todo o dever que já se lhes fez claro à compreensão
e estarão aptos a compreender e cumprir aqueles sobre os quais estão agora em dúvida. Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com a verdade, que engane aos que estão dispostos a ser enganados, aos que desejam excluir a abnegação e o sacrifício exigidos pela verdade. É-lhes, porém, impossível reter sob o seu poder uma só alma que sinceramente deseja conhecer a verdade, custe o que custar. Jesus é a verdade e a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. O Espírito da Verdade foi enviado para guiar os homens em toda a verdade, e pela autoridade do Filho de Deus se acha declarado: buscai e encontrareis. Se alguém quiser fazer a vontade dele, e pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Os seguidores de Jesus pouco sabem dos tramas que Satanás e as suas hostes contra eles estão formando. Aquele, porém, que se assenta nos céus, encaminhará todos esses estratagemas para o cumprimento dos seus profundos desígnios. O Senhor permite que o seu povo seja submetido à atroz prova da tentação, não porque tenha prazer na sua aflição e angústia, mas por tal operação é indispensável à sua vitória final. E ele não poderia, de maneira nenhuma, outra maneira, coerente com a sua própria glória, escudá-los da tentação, pois o objetivo da prova é prepará-los para resistirem a todas as seduções do mal. Nem homens ímpios, nem demónios podem abraçar a obra de Deus ou excluir a sua presença do meio do seu povo. Se este, com coração submisso e contrito, confessar e abandonar os seus pecados e com fé reclamar as promessas divinas, toda a tentação, toda a influência adversa, quer manifesta, quer secreta, pode com êxito ser vencida, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Quando Balão, seduzido pelas promessas de ricas recompensas, praticou encantos contra Israel e por meio de sacrifícios ao Senhor procurou invocar maldição sobre o seu povo, o Espírito do Senhor vedou o mal que ele anelava pronunciar, e Balaão foi forçado a dizer: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Quando novamente foi oferecido o sacrifício, declarou o ímpio profeta: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacob. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Pois contra Jacob não vale encantamento, nem adivinhação, contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacob e de Israel: que coisas Deus tem obrado. Contudo, se erigiram altares pela terceira vez, e novamente Balaão tentou pronunciar uma maldição. Mas mediante os obstinados lábios do profeta, o Espírito de Deus declarou a propriedade dos seus escolhidos e repreendeu a loucura e malignidade dos seus adversários. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Foram as últimas palavras de Balaão. O povo de Israel era nesse tempo infiel a Deus, e, enquanto permanecesse em obediência à sua lei, nenhum poder na terra ou no inferno poderia prevalecer contra ele.
Mas a maldição que a Balaão não foi permitido pronunciar contra os filhos de Deus, conseguiu finalmente trazer sobre eles, seduzindo-os ao pecado. Transgredindo os mandamentos de Deus, separaram-se então dele, sendo deixados a sentir o poder do destruidor. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Jesus é a mais que suficiente para competir com as hostes das trevas, e que se ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada com as suas forças, pronto para destruir todos que se arriscam a penetrar no seu terreno. Unicamente com humildade, confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos, poderemos achar-nos seguros. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Ali estão revelados os estratagemas do tentador e os meios pelos quais se lhe pode resistir com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras, dando a sua própria interpretação às passagens pelas quais ele espera fazer-se ou fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista a nossa salvação ou a nossa sujeição a Deus. Ao mesmo tempo em que nos devemos guardar constantemente contra os ardis de Satanás, cumpre com fé orar sempre, não nos deixe cair em tentação.